Bom dia, turma. Professor Anderson aqui, gravando mais um vídeo para vocês para a matéria de algoritmo e construção de programas. Hoje, essa semana, estamos mudando de assunto e vamos falar de laço de repetição em Python, tá? É, então, vamos lá, né? A gente vai falar do comando que chama while, tá? While que, não sei se é assim se pronuncia exatamente, mas é o enquanto em inglês, tá? Significa o enquanto. É o equivalente ao enquanto faça, né? Quando a gente usa pseudolinguagem, tá? Enquanto alguma coisa faça isso. Então, como é que é um laço de repetição, né? O que ocorre? Que quando a gente vai trabalhar aí desenvolvendo soluções computacionais, né, para realizar, resolver problemas do dia a dia, é comum, né? Vai ser comum vocês deparar com trechos de código aqui que são executados diversas vezes, tá? Então, isso aí é o que a gente chama de looping, né? Então, você repete aquilo lá, depois repete de novo, repete. Então, existe essa estrutura. É uma das estruturas, junto com o if else, é uma das estruturas fundamentais da lógica de programação que você deve aprender. Tá? A questão da repetição. É um pouco confuso no início, mas eu acho que vocês vão conseguir capturar. Então, quando que é usado, né? Principalmente que quando você tem uma quantidade grande, né? Uma quantidade grande de informações que você quer processar, né? Uma quantidade desconhecida, você não sabe se é 50, se é 10, se é 200, se é 1 milhão. Então, um exemplo simples aqui, ó. Vamos supor que você deseja ler 10 números inteiros e exibir a soma desses números ao final. Como que você faria isso, né? Até onde a gente aprendeu aqui, a gente conseguiria fazer. Como é que a gente faria um jeitinho tradicional aqui? Seria você ler 10 variáveis, né? 10 variáveis inteiras. Aqui eu simplifiquei aqui, ó. Eu li só a número 1 e a número 2, não li o intervalo aqui do meio, e li a nona e a décima, só para vocês terem uma ideia, né, como que seria, né, como ficaria grande aqui, né? Aqui eu teria mais 8 linhas, e aí eu escreveria faria a soma entre essas 10 variáveis, né? Aqui no caso simplificado aqui, né? E exibiria o resultado, né? Aí como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Vamos ver lá. Vamos executar aqui para vocês verem. Então ele faria a leitura das 10 variáveis normalmente, né? De 1 a 10. Nesse caso aqui está simplificado, né? Então, olha lá, número 1, vamos supor, é o 6, pá, é o 6, depois lê o 8, o 9, depois lê um, depois lê um 20, 258, e aí ele vai fazer a soma lá e vai mostrar pra gente, ó, tá vendo? Aqui, se fosse as 10, né, ele ia ler 10 vezes, né, ele lê as 10 vezes, então veja que aqui eu teria que ter mais 8 linhas, né, de código para mim poder resolver isso. E com o laço de repetição, a ideia é que a gente melhore essa estrutura, né? Torna as coisas um pouco mais fáceis. E veja que esse exemplo aqui é um exemplo simples, de 10 repetições, né? Ou de 10 elementos que a gente está, 10 comandos. Mas o laço de repetição não teria, em tese, não tem limite ali, né? Você pode repetir 500 vezes, 1000, 10.000, 1 milhão. Então, para solução de problemas grandes, vai ser fundamental aprender e saber usar isso aqui, né? Então vamos lá para a gente ver já como que seria a sintaxe aqui, né? Do desse é, do comando while, que é uma das estruturas de repetição do Python, tá? Existem outras. Então esse enquanto aqui, né? While é o primeiro que a gente começa a trabalhar sempre. Então como é que ele funciona aqui, ó? Ele vai ter o comando while, ele vai ter uma condição, tá? Ele vai ter uma condição. E aí, com base nessa condição, né, enquanto ela for verdadeira, né, enquanto essa condição for verdadeira, aí sim que a execução vai acontecer. E o que vai ser executado? O que vai ser repetido? Vai ser repetido tudo que está dentro do bloco enquanto, tá? Quando o bloco enquanto acabar, ele passa para a próxima linha, né, fora do bloco, tá bom? Então,
Com o comando enquanto, o que o programador tem que preocupar? Ele tem que preocupar com esta parte aqui, ó, que é o que a gente chama do controle do laço. Tá? Então, nesse caso aqui do controle do laço, a gente criou uma variável contadora, que a gente quer fazer, reproduzir aquela soma dos 10 números, né? Criou uma variável contadora para fazer o controle desse laço. Então, a gente inicializou ela aqui com valor 1, ela começou com valor 1, então eu vou contar de 1 até 10, né? A ideia seria essa. E vou somar e vou ler essas 10 vezes que eu vou executar, vou ler um número para cada vez e somar eles. Então, como é que eu faria aqui? Ó? A minha condição aqui, né, o meu controle seria contador é menor que 10, menor ou igual a 10. Então, aqui vai ser quanto que vale o contador quando ele começar a executar aqui? Vai ser 1, né? Então, ele é menor ou igual a 10? Sim, verdade. Então, ele vai entrar aqui e vai executar isso aqui. Ele vai repetir isso aqui, ó, vai executar isso aqui enquanto for verdadeiro isso aqui. Então, quando que ele não vai executar isso aqui? Quando o número for maior que 10, né? Porque no 10, ó, igual a 10, ele vai executar. Quando for maior que 10, né? Ou a partir de 11, 12, 13, ele não vai executar mais. Então, aqui, você vai ver a estrutura. Então, como é que eu vou fazer, ó? Para cada execução, eu vou ler o número, ó, ler o número aqui, ó. Inclusive, eu estou usando o próprio... na verdade, que eu estou usando, eu quero usar aqui o contador, né? Ler o contador aqui para ele aparecer para mim, ó. Então eu vou salvar em N, ele vai exibir assim, ó, número contador. Quando tiver valendo 1, vai aparecer 1, né? Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar deixa eu melhorar aqui. Tem uns errinhos aqui. Eu vou usar a variável número para salvar esse número que eu li. Vou atribuir a soma o que já tem lá em soma e acrescentar, né, acumular aqui com o número que eu acabei de ler. Veja que aqui eu não falei da soma antes, porque a soma, né, como eu quero fazer uma soma, nesse caso aqui eu tenho que inicializar ela, né, com um valor neutro. Porque como eu desejo acumular, né, eu tenho que acrescentar o que tem lá nela uma outra determinada coisa. Ó, tá vendo? Tá pegando aqui o valor lá de cima. E aí eu tenho que sempre inicializar, né? Quando eu tenho um acumulador, né? Isso aqui vai acumular, eu quero que ele vai acrescentando, porque no final tem que ter a soma final, né? Então eu tenho que fazer soma, receber, soma mais número. Se eu não inicializar essa variável aqui, vai me dar um erro, tá? Por quê? Vai me dar um erro porque eu vou tentar usar a variável soma aqui, ó, numa operação matemática, e ele vai buscar lá na memória um valor que não existe. Aí ele dá um erro aqui. Por isso que eu tenho que começar com um valor aqui, que ele começa com 0. E aí ele vai começar com 0, aí vamos supor, eu digitei 5. Aí na próxima vez, aí ele vai somar, na primeira vez vai ser 0 mais 5, aí soma vai estar valendo 5. Aí na próxima vez ele já vai estar valendo 5 mais o próximo número que eu digitar. Tá, então é assim que funciona o laço de repetição. Ele vai fazendo várias vezes os mesmos comandos, tá? E aqui uma coisa, um ponto chave aqui fundamental, né, da minha estrutura de controle while é que eu tenho que, como programador, eu tenho que ter total noção de que essa condição minha aqui, o meu controle, ele tem que ficar, algum momento ele tem que passar a ser falso, né? Como que eu faço esse contador, essa condição ser falsa? Eu tenho que fazer esse contador ele chegar em 11, né? Para poder ser falso, para ele parar a execução, tá? Senão vira um loop infinito que a gente fala, um laço infinito. Então o que eu faço? Eu faço aqui um incremento, né? Que a gente fala. Eu vou incrementar esse valor, tá? Eu vou incrementar esse valor. Inclusive eu tenho outra sintaxe aqui. Eu poderia fazer assim, ó, contador mais igual ao contador. Tá? Eu posso fazer isso. E aqui na soma também eu poderia fazer isso. É só uma variação de sintaxe, tá, pessoal? Soma recebe o que está lá mais número. Tá? Geralmente é uma sintaxe mais curta. Eu fiz inicialmente, estou fazendo aqui na sintaxe um pouquinho maior para você entender o que está acontecendo. Mas esse tipo de situação que você vai encontrar, esse mais igual, né? Não sei se a gente já fez aí, mas vamos lá, vamos executar para ver o que acontece. Vamos lá, ó, ele vai pedir o número 1, vou digitar aqui, tentar ser rápido.
número 5, número 7, número 8, número 9, ó, e número 10. Vamos lá, número 10, beleza. Ó, ele executou a soma, né? Ele fez exatamente aquilo lá. Como é que ele funcionou aqui? Ele entrou, era verdadeiro, aí ele leu o número contador valendo 1, ele mostrou aqui 1, né? E aí veja lá, ele parou, ele terminou com valendo 11, né? Que foi o último valor que o contador assumiu. Então ele pegou, fez a soma, né? Acrescentou o que estava lá, ó, o último número que a gente leu, ó, 78, tá vendo? Ficou lá na memória dessa variável aqui que ela é temporária, né? Ela vai sendo sobrescrita toda vez que executa. E aí ele fez isso aqui, fez uma, aí incrementou, somou mais um passo, o contador passa a valer 2, aí ele fez de novo, leu de novo, somou de novo, aí ele incrementou, o contador valia 2, ele passa a valer 1, quer dizer, a valer 3, né, que ele incrementa mais um, e ele vai fazer isso aqui sucessivamente até uma hora que o contador vale 10, aí ele entra, é verdadeiro ainda, né, contador menor ou igual a 10, verdadeiro, ele entra e faz a execução aqui e faz a execução aqui do incremento, né? Incremento. Aí ele passa a fazer 10 mais 1, vira 11. Aí quando ele chega aqui, ele testa 11, olha lá, 11 é menor ou igual a 10? Não, né? Falso. Aí o que, que ele faz? Ele sai do laço e passa para essa próxima linha aqui, que está fora do bloco. E executa justamente essa, essa linha aí, essa exibição de dados, esse print, né? Essa impressão de informação aí pra gente. Beleza? Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Peraí que isso aqui, pessoal, ficou perdido aqui, desculpa, tá? É que eu fiz aqui em cima do... eu fiz em cima do nosso... ou de outro modelo de Colab, né? Do outro Colab, e ficou essa coisa aqui, mas tudo bem, já apaguei. Então, o que que é... como é que é a estrutura, então, né? Do while aqui, que é o enquanto faça. Então, você tem o comando, você tem o controle, que esse controle é do programador, ele tem que saber, né? Ele tem que ser verdadeiro para poder executar os comandos que estão dentro do bloco. Você tem que ter os comandos aqui, pode ser uma lista, pode ser um ou mais comandos, tá? Aqui no caso, nesse exemplo aqui, a gente estava executando dois comandos só, repetir três na verdade, né? Dois na verdade. E esse aqui alterando o controle. Mas aqui você pode ter muitos comandos, pode ter vários comandos, pode ter decisão aqui dentro, tá? Você pode decidir, tal, pode combinar tudo que você já sabe, tudo que a gente já fez. Então, aqui como é que funciona? Ó? Então, o comando while, deixa eu entrar aqui no modo de edição só para mim fazendo aqui ao vivo para vocês, né? O comando while, então, ele vai criar um bloco de repetição onde serão executados uma quantidade indeterminada de vezes. Então, é uma quantidade indeterminada de vezes. Por que indeterminado? É até que o controle ali, a condição de controle, ela passa a ser falsa. Quando ela for falsa, ele sai do laço, tá? Então, nesse caso nosso aqui, a gente sabia a quantidade que ia executar. Por quê? Porque o nosso controle era um contador. Então, a gente usou um contador, sabia que ele ia de 1 a 10, né? A gente planejou isso aqui. Então, ele repetiu 10 vezes, tá? Então, foi uma quantidade determinada. Então, aqui a condição de controle é manipulada pelo programador. E uma coisa importante que sempre deve, dentro do laço while, sempre tem que ter essa estrutura aqui de alteração do controle. Você tem que garantir, né, que essa condição de controle ela vai ser alterada durante a execução da repetição. Por quê? Porque se ela não passar a ser falsa em algum momento, aqui a gente vai ter o que a gente chama de um laço infinito, tá? E esse laço infinito na programação é um erro, né? Um erro de lógica que vai travar seu programa. Ele vai ficar ali naquele ponto ali, naquele bloco, ele vai gerar um bloqueio ali naquele ponto do código e executando sem parar. Tá? Executando sem parar. Eu até poderia simular aqui pra gente. Eu vou arriscar fazer isso aqui, hein? Vou arriscar fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse laço aqui, ó, de 1 a... não importa aqui, né? Na verdade, ele vai... Eu não sei nem se eu vou conseguir interromper. Eu vou
fazer aqui para vocês, ó. Vou executar sem alterar a condição do controle, tá vendo aqui, ó? Vou executar. O que vai acontecer? Ele vai ficar pedindo isso aqui para mim eternamente, tá? Ó, vou fazer aqui rapidão, ó. Olha lá, vai ser número 1, tá vendo, ó? Ali ele já mostra que ele tá sempre no 1, ó. Tá sempre no 1, então o meu contador não mudou. Então isso aqui eu vou digitar aqui eternamente, ó. Vou digitar eternamente, ele vai ficar pedindo eternamente. Se não é um comando de entrada de dados, ele vai ficar executando, por exemplo, aquele cálculo e tal. E ele vai até consumir toda a memória do computador, né? Todos os recursos, e o computador em geral vai travar. Ou o programa em si que está usando ali vai travar, vai dar um crash e vai congelar a tela, vai acontecer alguma coisa desse tipo. Então isso é porque é um laço infinito. Aqui, acho que tem jeito de parar, né? Deixa eu ver, ela tem jeito de parar aqui no Colab. Então parei o laço, não deu problema, tá? Então eu tenho que garantir que que o meu controle ele vai sofrer uma alteração, né, aqui dentro do bloco de repetição, tá? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que garantir essa mudança aqui de condição para ela chegar numa condição que seja falso, para ele poder sair do laço. Tudo bem, pessoal? Depois vocês leem aqui com calma, tá? Essas instruções aqui, tá? Para você entender, né? Mas o básico eu expliquei. E, e assim, mais um detalhe que eu quero falar é o seguinte: essa questão do controle aqui, quem decide é o programador. Pode ser tanto uma variável de contador assim, ou pode ser uma coisa baseada, uma decisão baseada no usuário. Então, pode ser tipo um verdadeiro um sim ou não, ou mudou uma determinada condição, alcançou um determinado valor, né? Então a condição aqui ela pode ser inclusive combinada, né? A gente pode ter operadores aqui, ó, contador isso, end, outra coisa, outra condição, né? Ou número maior que 10, sei lá, né? Tem que ser esses dois, ou o número maior que 10, né? Aí ele vai parar aqui num desses dois, tá? Então, pessoal, a explicação do laço é isso. Eu sei que é um pouco confuso, tá, no início. E aqui a gente vai ter dois exemplos de exercício que eu vou fazer a seguir, tá? Em um vídeo separado, para não ficar muito longo. Então, até já.